quantos já começaram a cumprir o contrato de exclusividade com Deus? Quantos aqui? Gente, você não está entendendo o que eu estou falando. Você já aceitou Jesus? Então você tem o Espírito Santo. Então, quando você aceitou Jesus, você já assinou o contrato de exclusividade. Quantos estão aceitando? Quantos estão? Agora, quantos já começaram a cumprir os contratos de exclusividade? Papai e mamãe, você sabe qual o legado que você vai deixar para os teus filhos? Eu quero deixar essas perguntas iniciais para você pensar durante todo o culto. Eu me lembro do rei de Judá, Ezequias. Você conhece muito bem a história do rei de Judá. Foi o rei mais forte de Judá. Ele estabeleceu a adoração lá. O rei de Judá, ele foi muito forte. Na Bíblia diz que o rei de Judá, ele criou lá, construiu o tanque de Siloé. Quantos conhecem o tanque de Siloé? Eu já ouvi falar nele. Lá onde houve aquele milagre, né, do cego. Ele estabeleceu a Páscoa. Quantas coisas esse rei fez! Agora, a Bíblia diz que ele se encheu da glória dele. Se tornou soberbo. E a Bíblia diz que Deus olha para ele e fala: Isaías, vai lá. Diz para ele que ele vai morrer e não vai viver. Ó, Isaías, fala para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. Mas Isaías, como eu falei para vocês, ele tinha crédito. Você tem crédito no céu? Você tem crédito? Aí ele foi: Deus, eu andei diante de ti, seu filho que era reto, agradei teu coração. Isaías, volta lá e fala para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida. Amém? Amém mesmo, Deus foi bom, né? Só que Ezequias não colocou a casa dele em ordem nos 15 anos. Repete comigo: todo fracasso da paternidade tem uma sentença. Isso é sério. E a Bíblia diz que os filhos dele foram... Quem sabe como morreram os filhos dele? Só não pode ser os pastores, lógico, né? Você sabe como os filhos dele morreram? Quem sabe? Vai ganhar um carrinho zero, pequenininho assim. Morreram queimados vivo. Eu começo falando para você, papai e mamãe. Pai, Deus chamou você para trazer a proteção. Repete comigo: a proteção, a provisão e o destino profético. Aliás, você é o sacerdote, você é o profeta da tua casa. Você está sendo profeta na tua casa. Sabe o que é profeta? Aquele que ouve de Deus e fala: mulher, Deus falou isso comigo. Eu quero falar para os meus filhos. Você precisa ser levantado como um profeta nessa noite. Eu não sei nem o que eu vou falar hoje. Eu falei: cadê o Ivan? O Ivan sempre fala: cadê meu tablet? Fica aqui, o tablet está aqui. Eu estou falando para você, papai. Pai é a voz que dá destino. Eu ouço muitas famílias, muitos pais, e um dos maiores problemas, aliás, um dos maiores problemas dessa geração, não é político, não é social, não é econômico, é a falta de paternidade. Por isso que eu digo que o maior e o melhor presente que você possa dar para os teus filhos é tempo de qualidade. O tempo de qualidade gera segurança emocional. Meu pai está aqui. Olha, eu dei a semente, e cuido dos meus filhos até hoje. Agora mesmo eu estava com meu filho, com o Marco, estou com meu filho Daniel, estou com meu filho Tiago. Aonde eles estão, em quais países, eu estou lá junto. Fui na Nicarágua. Um pai estava lá. Meu pai está presente. Você está entendendo o que eu estou falando? Um pai que está gastando tempo, priorizando os filhos.
Eu quero só me lembrando uma coisa que Davi foi o maior rei de Israel, foi ou não foi? Gente, foi ou não foi, gente? Claro que foi, só que ele não foi o maior pai da Bíblia. Quando Davi, querido, todo pecado, pai, toma cuidado. O teu pecado pode prejudicar toda a tua família. Ó, vou deixar para a próxima. Mas Davi, depois que ele cometeu aquele pecado, aquele pecadão que todo mundo comete, mas Deus falou assim, ó, repete comigo, todo fracasso da paternidade tem uma sentença. Depois que ele fracassou, Deus falou para ele, ô Davi, peraí, a minha espada jamais se apartará da tua casa. Foi ou não foi? Papai e mamãe, parem de pecar. Cuidado com os pecados escondidos. Os pecados escondidos afetam a terceira e a quarta geração. Está na palavra. Você imagina o próprio pai vendo um filho estuprando a filha. Foi ou não foi? Gente, ajuda a me pregar, senão eu vou embora. Eu vou embora, pastor. Ó, me segue, porque eu sei para onde eu estou indo, hein? Eu vou falar daqui a pouco para vocês. O nosso guia é o Espírito Santo. Você está falando, eu não tinha nada que falar isso. Olha o que o pai viu, sabe por quê? Por causa do pecado do pai. Afetou toda a descendência. Aí ele viu um irmão matando o outro. Absalão mata Aminon. Aminon estupra Tamar. Olha só, olha que confusão. A minha espada jamais se apartará da tua casa. Aí, Absalão morre, né? Apesar de ter tentado, tomou o governo. Absalão, mas Davi amava Absalão. E quando Absalão morre, fizeram uma emboscada para ele. Você sabe disso. E quando Absalão morre, Davi fala, Absalão, quem me dera eu morrer no seu lugar. Davi nunca viveu para os filhos e queria morrer para os filhos. Agora, olha que coisa terrível. Davi chama para Absalão quando ele já não podia mais ouvir. Você está aí? Meu irmão, só você dá uma glória a Deus. É muito forte isso. Tem muito pai, muita mãe que está vendo tudo que os filhos estão fazendo dentro de casa e não toma nenhuma providência. Vão pagar um alto preço. Você viu o que aconteceu? Quais as notícias, repete comigo, quais as notícias que eu quero ouvir dos meus filhos futuramente? Quais as notícias que você quer ouvir dos teus filhos futuramente? Quantos acham que isso é sério? Sabe que Eli ouviu dos filhos, Ofni e Finéias? Filho, eu só ouço uma notícia de vocês. Olha o que vocês estão fazendo, pecando, roubando as ofertas, se relacionando sexualmente com as mulheres aqui dentro na congregação. Eu só ouço mais notícias. Quais as notícias que você quer ouvir dos teus filhos futuramente? Depende de você. Eu tenho certeza que eu coloquei meus pés aqui como sinal de bênção para as famílias desse lugar, pastor. Eu não tenho dúvida disso. Isso não estava nem na minha agenda. Aí o Ivan me ligou, pastor, o senhor está pelo Rio? Estou. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu estou com a minha agenda, mas eu vou lá. Quando o Espírito Santo está no meio, meu irmão, não adianta você dizer que não, ele vai te levar. Você está entendendo, papai e mamãe, a tua responsabilidade é muito grande. Eu vou te fazer uma pergunta. Repete comigo, crianças precisam crescer ouvindo a voz de Deus. Depois, é melhor você ver teu filho chorando agora do que você chorar mais tarde. Hein? Repete comigo, se eu não tiver
trabalho com meu filho agora. Mais tarde? Não, fala não, é assim, mais tarde, eles que vão me dar muito trabalho. Você está aí? Se você não tiver muito trabalho com teus filhos hoje, se você não tiver muito trabalho hoje, mais tarde, eles que vão te dar muito trabalho. Você tem que disciplinar, corrigir, dar limites. Uma opção de pai frouxo, mãe frouxa. Domingo eu não vou acordar não, porque coitado, ele foi numa festinha sábado. Mais tarde você vai visitar ele na cadeia. Eu estava falando aqui para o pastor, que eu estava num lugar, no ABC Paulista. Estava lá ministrando, uma senhora falou assim, pastor, posso falar no seu ouvido? Eu falei, pode, eu tenho 2, escolhe um. Aí a mulher, meus 2 filhos, aí falou o que eles eram, não vou falar aqui. Aí eu fui numa outra, pastor, olha para o meu filho, eu tenho 3, um está preso. Se você não tiver trabalho com o teu filho agora, mais tarde ele vai te dar muito trabalho. Tem que disciplinar, corrigir. Outra coisa, a Bíblia diz que quando você disciplina, você corrige teus filhos, eles vão te dar, você vai viver tempo de delícia na tua alma. Outra coisa, a Bíblia diz que você vai livrar o teu filho do inferno. Está escrito. Você quer ter filho sábio? Disciplina ele. Corrige ele. Agora, disciplina é com amor. Por exemplo, toda vez que eu botava meus filhos de castigo, eu falava, papai te ama, mas você vai ficar aqui porque você fez isso. Uma opção de pai frouxo, não é aqui não, querido, é lá em Bangu, lá no Rio de Janeiro. Aqui, não, eu estou no Rio. Eu estou no Rio, Jesus. Estou no Rio. Bangu é aqui, olha só. É aqui no Rio. Tem alguém de Bangu aí? Não, é Jardim América, desculpe. Mudei na hora. Você está entendendo o que Deus quer fazer antes de terminar o ano de 2004 na tua família? Eu comecei falando, você já viu o testemunho de tantas famílias, de tantos filhos que estão prosperando? Chegou a vez da tua família. Fala assim, chegou a vez da minha família. Chegou a vez da minha família. Aumenta o teu nível de fé, querido. Para de ouvir tanto testemunho. Ai, minha família está rompendo. Meus filhos estão... Teus filhos têm que estar na igreja. Você pode falar, pastor, você é um radical? Não. Eu disciplinei. No passado a gente usava aquela... Meus 3 filhos estão no altar e vão permanecer no altar. Chegou a tua vez, meu irmão, de começar a partir de amanhã. Senta com a tua esposa, planilha. Outra coisa, retira da tua casa tudo que não agrada o coração de Deus. Trata da pureza da tua família, hein? Trata da pureza da tua família. Retira da tua casa tudo que não agrada o coração de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, ou você não é. Para de brincar de ser cristão, o diabo vai te pegar. É melhor dar essa notícia para você. Por isso que 2024 vai ser o maior e o melhor ano espiritual da tua vida. Você precisa receber isso no teu espírito. Eu falei uma vez, vou te perguntar mais uma coisinha, uma coisita. Você está fazendo culto familiar na tua casa? Gente, você acredita que não é nada disso que eu ia falar? Por isso que não adianta eu ficar o dia inteiro, Jesus, me ajuda, não. Porque daqui a pouco eu vou falar sobre a força do Espírito Santo. O pastor falou que eu posso ficar até 00:30, eu vi agora. 00:30. Mas eu vou mesmo, 00:30 não, mas
Até meia-noite e 20 eu vou. Irmãos, olha só. Eu falei isso com você. Teus filhos precisam crescer ouvindo a voz de Deus. E como é que eles vão crescer ouvindo a voz de Deus? Primeira coisa, o culto familiar. Sabe que tem crente que me pergunta, pastor, o que é culto familiar? O senhor pode, na internet fala comigo. O senhor pode me explicar? Eu acho que está até na liderança da igreja. Posso me explicar o que é culto familiar? Expliquei esses dias agora. Querido, agora, eu falei para você que tudo que eu falo está na palavra. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. O que diz Deuteronômio capítulo 6, versículo 7? Aliás, querido, eu quero recomendar você ler o capítulo 6 todo de Deuteronômio. Ensinarás a teus filhos, e delas falarás, aonde? Mas aonde? Sentado aonde? Em casa. Tudo começa em casa, querido. A primeira escola dos teus filhos é a tua casa. Deus precisa chegar primeiro no coração dos teus filhos. É ou não é? E falarás assentado, e andando pelo caminho, e deitando, e levantando. O que ele está dizendo aqui? Pai e mãe, todo o tempo você tem que dar instrução. Então você está entendendo que o culto familiar é você chegar, primeiro é um momento de comunhão. É um momento de comunhão. Quantos já fazem o culto familiar aqui? Quantos? Meu Deus, pastor, usa a varinha. Usa a varinha. Por quê? Querido, teus filhos vão crescer ouvindo a voz de Deus. É ali que você, faz um períodozinho de adoração, porque a adoração atrai milagres. Começa um período de adoração, depois conta uma historinha, né? Aí ora, ensina teus filhos a orar, ensina teus filhos a dar oferta. Começa em casa. Ensina os teus filhos a eles ocuparem pontos estratégicos da nação. Fala para eles o que Deus fez lá no passado. Com mão forte e poderosa libertou o povo de Israel do Egito. Conta para eles os milagres, os prodígios, as maravilhas. Querido, você tem que passar isso para a próxima geração. Essa é a tua responsabilidade, pai. Uma vez por semana. Será que você não tem tempo? Repete comigo, uma frasezinha que eu criei. Arruma tempo para gastar tempo com o dono do tempo. Esse dia peguei um Uber, o cara falou, estava falando com ele, dando alguns princípios, ele falou, mas moço, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu tenho que pagar a escola. Eu falei, meu amigo, acorda mais cedo. Então, pastor, tem mais 10 minutos só? É que eu nem comecei, mas como é que eu faço agora? Estou meio perdido aqui. Porque eu tenho muito para entregar nesta noite. A minha responsabilidade nessa geração é muito forte. Eu estava falando com o pastor que Deus me deu uma palavra para o Brasil. E eu quero ser fiel a essa palavra. E eu tentei já pregar outra coisa. Se alguém pergunta, pastor, o senhor pode pregar sobre o Apocalipse? Eu? Sei nada. Desculpa, pastor, eu não sei mesmo. Eu só sei o básico. A carta das 7 igrejas. Eu sei isso aí. Mas, eu não, por quê? Porque eu tenho uma mensagem. A mensagem é família, paternidade. Essa é a minha mensagem. Por isso que eu quero te dar a primeira chave revolucionária nessa noite. Querido, se você tem alguma coisa para anotar, aproveita. Isso é uma escola. Não, venha para o culto com papel, com caneta, ou então no seu tablet, no iPad, no iFolha, sei lá, alguma coisa. iFolha também tem. Querido, agora presta toda atenção, porque o pastor vai me ligar antes do dia 31.
tanto de 31 de dezembro, ela falou, pastor, o senhor não sabe quantos milagres aconteceram, porque eles colocaram a casa em ordem. Eu nunca vi uma pessoa que colocou a casa em ordem, que não viu o sobrenatural. Repete comigo, faltam 50 dias, para que o sobrenatural venha na minha casa, no meu casamento, nos meus negócios. Eu sei o que Deus quer falar nessa noite. Então, primeira chave: estreita o teu relacionamento com o Espírito Santo. Estreita o teu relacionamento com o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo é a pessoa que conhece mais sobre você? A Bíblia diz que ele conhece teu assentar, teu levantar, esquadrinhar rins e coração. Agora, quantas pessoas estão entristecendo o Espírito Santo? O Espírito Santo é o gerador de energia. Repete comigo, o Espírito Santo é o gerador de energia. É o nosso encorajador. Querido, você não é qualquer pessoa, não. Isaías 61 está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Você tem a marca de Cristo. Você tem a marca da promessa. Você é filho. Você tem direito à herança. Você tem direito de sentar na mesa do Pai e usufruir os benefícios do Pai. Quantas promessas Ele prometeu para você? Tem promessas para 2024, para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento e para a tua empresa. Tem promessas. O Espírito Santo. Abre a sua Bíblia aí. Se eu não abrir a Bíblia, o pastor vai falar, cara, não, o pastor pregou o tempo todo sem abrir a Bíblia. Mas eu vou abrir. Mostrar para ele que eu leio a Bíblia. João 8,14. Eu vou falar isso, querido. Quantos acharam? Eu não achei, não. Estou procurando aqui. Vamos lá. Desculpa, é Romanos 8,14. Desculpa, meu irmão. Ai, meu Deus, Romanos 8,14. Querido, olha só o que diz Romanos 8,14. Todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Romanos 8,16, ele continua falando. O mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, comunica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem? Você está entendendo que você tem direito à herança? Você tem direito de comer o melhor dessa terra? Você está dando bobeada, hein? O Espírito Santo é a nossa maior fonte de ajuda. Repete comigo, o Espírito Santo é a nossa maior fonte de ajuda. Ele vê coisas que você não está vendo. Quantos empresários tem aqui, empreendedor? Quando você, querido, o homem e a mulher que está cheio do Espírito Santo não é enganada por ninguém. Não adianta alguém falar assim, nesse contrato aqui. Esse não. Porque o Espírito Santo vai te ajudar. A Bíblia diz que ele vai nos interceder por nós. Você imagina que você tem um guia, fala comigo, eu tenho um guia, eu tenho um intercessor, eu tenho alguém que me lembra todas as coisas, aquele que me ensina todas as coisas. Querido, você precisa amar o Espírito Santo.
A partir de hoje você precisa amar o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Eu não sei de onde surgiu, mas me disseram que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Eu falei, meu Deus, pastor, desculpa, mas eu... Não! Gênesis capítulo 1. Quem sabe? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, né? Isso. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Lá no início, ele já estava lá. Façamos o homem a nossa imagem semelhante, todo Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, quando estava lá no batismo, estava lá o Espírito Santo. Jesus foi gerado, o nascimento de Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, Maria. Você vai gerar um filho. Você está entendendo que você precisa se relacionar mais com o Espírito Santo? Você precisa gastar tempo com o Espírito Santo. Querido, eu não sei o que seria de mim sem o Espírito Santo. Você já viu que tem muita gente dando cabeçada na vida? Porque se a Bíblia diz que o Espírito Santo, assim como Jesus, Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, com poder e com o Espírito Santo. Querido, grava uma coisa que eu vou te falar. O Espírito Santo está sobre a tua vida. Não é isso? Mas para você buscar poder e unção, para você ter poder e unção, você precisa buscar. Para de ser crente mais ou menos. Sabe o que é crente mais ou menos? Vem de vez em quando na igreja, escolhe um culto para vir. Querido, repete comigo, quanto mais compromisso no reino, mais o favor do Senhor sobre a minha vida e toda a minha descendência. Você está entendendo? Que você, a partir de hoje, precisa se comprometer no reino. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu estou comprometido no reino, só não estou comprometido na igreja, então tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que ligar na terra será ligar no céu. Você tem que estar aqui, ó, com o teu pastor. Eu aprendi uma coisa nessa terra, sirva. Ó, todo casal precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual. Todo casal precisa estar debaixo de uma autoridade. Você quer crescer? Você quer ver coisas sobrenaturais? Agora eu quero falar sobre o segundo assunto. Você está entendendo que sem o Espírito Santo você não vai muito longe? Há muitas pessoas me perguntam, pastor, como é que eu ouço a voz do Espírito Santo? Como é que eu ouço a voz do Espírito Santo? Repete comigo. Intimidade e convivência. Quanto tempo você está gastando com o Espírito Santo? Ó, querido, o diabo, ele gosta de investir no urgente. Você acorda, vamos para a escola. Não! A Bíblia está dizendo, Mateus 6,33, primeiro o reino. E a sua justiça e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Sabe por que muitos crentes não vencem? Porque ele não entendeu isso. Não são praticantes da palavra de Deus. Por exemplo, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é me ajoelhar. Você acha que eu vou falar com o tablet? Você acha que eu vou falar com o meu pessoal, meus seguidores? Querido, eu vou falar com aquele que me deu capacidade física, mental, emocional, profissional. Me deu uma boa família. Eu não posso falar. A primeira voz que eu preciso ouvir é a voz de Deus. Provérbios 4, Provérbios 8, 17, está dizendo assim, quem sabe? Provérbios 8, 17. Gente, que coisa tremenda. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam, me acharão. Você está entendendo? Olha só, você imagina todo dia Deus olhando para você, lá é meu filho lá, ó, reconhecendo minha autoridade. Gente, não tendo, eu estou falando de princípios que eu cumpri, e Deus está cumprindo promessa na minha vida. Eu nunca acordo sem fazer isso que eu estou falando, nunca. Assim como oferta e dízimo. Você imagina, eu recebo um salário,
A primeira coisa que eu falo, não pago ninguém. Não é primeiro lugar, irmão? Ou não é? Buscar primeiro o reino. Eu tiro lá meu dízimo. Dízimo para mim é gratidão. Minha boa família. A capacidade que Deus me deu. Deus me deu uma palavra. Eu estava falando aqui, repete comigo, quem tem uma palavra, tem tudo. Uma vez Deus me deu uma palavra que eu ficaria entre reis e poderosos. E fiquei entre reis e poderosos. Querido, se você tem uma palavra, ative essa palavra. Aliás, eu quero incentivar você a começar a andar mais rápido no reino. Anda mais rápido no reino, acelera. E essa segunda que eu quero falar para você. Repete comigo, o poder do secreto. Olha para mim aqui. Que é importante você entender isso. No secreto, o que é o secreto? Mateus 6,6. Meu Deus, já está o tecladista aí, pastor? Está na hora? Meu Deus, eu tenho medo de tecladista, sabia? Todo lugar que eu vou pregar, 40 minutos, irmão, por favor, deixa eu falar. Me perdi aqui, gente. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar publicamente. É o que está acontecendo na minha vida. Publicamente, todo mundo. Eu estava falando para a pastora aqui, nós estamos trabalhando, sabe quantas pessoas estão sendo salvas através do nosso ministério? Estou trabalhando em cima disso. Você sabe qual é a característica de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? A simplicidade. Ficar simples, hein? Não adianta dinheiro aqui na terra não, hein? Seja generoso, a generosidade move o coração de Deus. Mas vou voltar sobre o poder, o secreto. Repete comigo, no secreto, eu vou receber informações privilegiadas dos céus. Você imagina, você no secreto, e Deus vai falar os próximos passos para amanhã, quarta-feira. Sabe onde foi meu secreto quando eu era adolescente? No banheiro da minha casa. Eu tenho 6 irmãos, comigo 7. Tu imagina, era um banheiro só, não tinha sujo, todo mundo, eu me ajoelhava, aí batiam, acabava a oração e embora. Por isso que ele está falando, que Deus vai te recompensar em público. Você precisa gastar tempo no secreto. Você precisa ter intimidade. Repete comigo, quanto mais intimidade, mais revelação. Querido, você precisa ser íntimo a partir de hoje do Espírito Santo. E o secreto é um lugar de intimidade. No secreto você tem que contar tudo para o teu pai. E o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar publicamente. Querido, é infalível o poder do secreto. Eu assevero para você, é infalível quando você e sua esposa entram no secreto e falam, Senhor, não tem como Deus não te atender. Deus vai te dar revelação nova. Deus vai começar a abrir os teus olhos espirituais. Se tiver alguém tentando te enganar, Deus vai te revelar, toma cuidado com essa pessoa. Não anda mais com essa pessoa. Às vezes a mulher até nos ajuda nesse momento, né? Elas estão aí, as mulheres? A mulher é fogo, né? Não faça isso, fez já era. Te avisei. Essa é a palavra dolorosa, te avisei. Como é que é? É verdade. Mas não vou mexer muito a bola aqui não. Não, senão vai. Não vou não. Você está entendendo que chegou o momento de você começar a ver coisas sobrenaturais na tua vida? Sabe o que é sobrenatural? Você vai andando e as portas vão se abrindo. Você vai andando e as portas vão se abrindo. Você vai andando e as portas vão se abrindo. Como se você estivesse entrando no shopping. É isso que é o sobrenatural.
Deus vai fazer conexões divinas para a tua empresa. Conexões divinas vão chegar. Quem é você? Ó, eu te garanto, só falo de coisas que eu tenho autoridade. Deus vai fazer você sentar em mesas que você nunca sonhou. Você nunca sonhou. Você vai ser chamado. Você vai ser chamado. Há um poder no secreto, querido. Há um poder no secreto. Tem revelação. Repete comigo. Eu preciso ter autoridade, poder e unção. E isso vem quando eu busco o Espírito Santo. Eu quero dizer para você quatro ações que vão abrir a porta do sobrenatural. Eu já vou terminar. Fica à vontade. Querido, anota, eu estou falando para você que o milagre vai acontecer, hein? Ó, não fica pensando que eu vim aqui só para mandar uma mensagem, não, hein? Eu vim aqui com autoridade para dizer que chegou o ano da tua mudança e o ano da transformação na tua família. A tua família tem direito de ser feliz nessa terra, querido. A tua família tem direito de comer o melhor dessa terra. Chega de estar lá embaixo. Chega de depender dos outros. O Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Você está pensando muitas vezes que por isso que o Ivan falou comigo, eu não sei por que eu tenho tablet. Porque quando eu chego aqui, eu tenho que ouvir o que o Espírito Santo quer. Você está entendendo, pai e mãe? Você tem que ouvir no secreto e passar para os teus filhos. Olha, eu ouvi isso no secreto. Deixa eu te contar duas coisas do secreto. Amém. Querido, eu queria só que você prestasse bem atenção, sabe por quê? Eu queria deixar esse legado. Quando eu era adolescente, eu tinha um sonho de ser oficial fuzileiro naval. Eu tinha um sonho. Falei, Senhor, eu queria ser oficial fuzileiro. E aí o meu secreto, como eu falei para vocês, o meu secreto era o banheiro. Eu falei, Senhor, eu quero, esse é meu sonho. Por isso que eu estou falando, clama a mim e eu te responderei. Você tem que, olha, 3 passos. Eu vou falar isso depois. Eu vou voltar a falar 4, né? Eu vou falar isso daqui a pouco. E aí eu estava no secreto. E eu fiz o concurso e fui o 4º da minha turma de fuzileiro naval. Oficial, né? E aí quando eu estava indo embora, eu passei no Palácio Guanabara e falei, Deus não me chamou para estar no meio de reis e poderosos? É isso aí. Falei assim, eu vou trabalhar aqui, ó. Sem noção nenhuma, sem conhecer político, nada disso. Aí descobri o telefone lá do chefe de gabinete. Falei, alô, eu sou fulano, eu queria ter uma audiência com o senhor. Ele falou, pois não, meu filho, vem aqui. Eu fui lá. Aí eu cheguei lá, para o chefe de gabinete, e falei, olha, eu queria trabalhar aí no palácio. Ele, claro, eu vou falar aqui com o vice-governador, que era o Pezão na época. Aí me levaram lá no Pezão, o Pezão meio assim, largadão. Ele falou, que bom, comandante, não sei o que lá, e pá. Fui trabalhar lá. Criar uma função. Deus vai criar uma função para você, querido. Não tinha. Eu me tornei um oficial intermediário entre as Forças Armadas e o governo do Estado. Saí agora no governo, porque minha esposa faleceu. E eu tive que voltar. E voltei para onde meus filhos moram. Você está entendendo? Deus vai ressuscitar sonhos nesta noite. Agora deixa eu te contar a última. Logo, a Bárbara conheceu meu barco. Cadê a Bárbara? A Bárbara conheceu minha esposa. Antes da minha esposa falecer, ela faleceu no ano 2021. Alguns dias antes, talvez 10 dias, Deus falou no secreto comigo. Querido, você precisa gastar tempo no secreto. Gente, você vai ter sua vida revolucionada em 50 dias, eu creio. Aí Deus falou comigo. A Fanny, o nome dela era Fanny, ela vai morrer. Eu já sabia.
Deus falou comigo e com ela. É muito importante você estar no secreto. Deus falou comigo com ela. Aí ela falou, uns 10 dias antes, ela falou assim, a Fanny vai morrer e você vai casar com fulana. Deu o nome. Aí eu falei, meu Deus, fiquei quietinho, eu estava mal. Quantos entraram em depressão aqui? Alguém já entrou em depressão? Só eu? Pode falar, meu irmão, não fica com vergonha não. Depressão. Fiquei 8 meses em depressão. Falei, meu Deus do céu. Procurei ajuda, você tem que procurar o psicólogo, hein? Eu procurei o psicólogo. Não vem com esse negócio de espiritualizar a coisa, não. Isso é da alma. Eu estava cheio de autoridade, pregando, mas ficava lá, ai meu Deus, eu acho que eu não vou levantar hoje não. Ai, está ruim, minha situação está... E eu fui lá. Permaneci pregando, né, no secreto. E passou. Mas o que aconteceu? Aí passou um tempo, né, passou o luto. Eu falei assim, falei com o meu pastor. Por isso que eu estou falando, você precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual. Não tome decisão nenhuma sem falar com o teu líder. Primeiro, não tome nenhuma decisão sem se consultar o Espírito Santo. Como eu falei, o Espírito Santo é a nossa maior fonte de ajuda. E aí eu falei com o meu pastor falou assim, olha, você vai na liderança dessa igreja e diz para o pastor, isso foi agora, e diz que você está interessado em se relacionar. Eu vou finalizar porque eu tenho a última palavra aqui e acabou. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Que Deus vai revelar coisas profundas, coisas que estavam escondidas. Vai te revelar nesses 50 dias. Agora, só vai revelar que eles estão no secreto. Não pensa você... Outra coisa, não é entrar lá no secreto, embora não. Davi falou, esperei com paciência no Senhor. Sabe como é que Davi esperou no Senhor? Orando, jejuando, adorando, examinando as Escrituras. São 4 ações para abrir a porta do sobrenatural. Repete comigo. Oração. Na oração você vai falar com aquele que conhece o teu futuro. Imagina você estar falando com aquele que conhece o teu futuro. A oração libera a visitação de Deus. Repete comigo, a oração libera a visitação de Deus. Querido, se você quer entrar, viver o sobrenatural de Deus, aumenta o teu tempo de oração. 15 minutos não adianta nada. 15 minutos, os primeiros 15 minutos é guerra espiritual. Aconteceu comigo, eu ficava com a não sabe nem o que eu estava falando. Aí eu comecei a aumentar, botar. Agora, querido, bota um sonzinho, o seu celular, começa a adorar e vai orando. Querido, tu ora em 1 hora. Crente, repete comigo, ninguém que está no superficial vai ver o sobrenatural. Eu estou te dando chaves revolucionárias nesta noite. Oração, aumenta teu tempo de oração. Outra coisa, você precisa jejuar pelo menos um dia na semana. Você pode falar, pastor, mas eu não posso. Jejua uma alimentação. Nesse período fica lá em adoração. Quantas vezes eu jejuava trabalhando? Ai meu Deus do céu. É sacrifício mesmo. Agora, repete comigo. Jejum libera poder. Sabe aquele parente que você acha que está difícil de se converter? Começa a jejuar para ele. Eu duvido que ele não vai se converter. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento para que eles não vejam a glória de Deus. Mas quando você jejuar, os olhos espirituais dele vão ser abertos. Querido, trata bem da tua família. A coisa mais importante que você tem aqui na terra é a tua família. E toda a felicidade da tua família está ligada à obediência à palavra de Deus. E eu termino falando o terceira chave revolucionária. Um dia eu falei lá em outro município do Rio de Janeiro, quantos crentes infelizes. As pessoas ficaram me olhando assim, feliz. Eu descobri. Porque muitos crentes não conquistam, não rompem, não avançam, nem na vida material, nem na vida espiritual. Porque Tiago capítulo 1, versículo 22,
Qual é a referência, hein? Tiago. Sede praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando eu comecei a entender, gente, quantos crentes que não fazem o que eu estou falando aqui, eu estou ministrando aqui. Oração, jejum. No contrato de exclusividade que você assinou quando você se converteu, estava lá, você precisa orar sem cessar, jejuar, adorar. Querido, casal precisa estar enraizado e edificado na palavra. Casal precisa estar enraizado e edificado na palavra.